Eu me chamo Laina de Andrade Queiroz, sou estudante do curso de Agronomia da UFRB e vou falar um pouquinho sobre o comprimento e densidade de raiz do abacaxizeiro BRS Imperial sob irrigação. As informações sobre a distribuição de raízes vêm sendo baseadas em variáveis como comprimento e peso seco de raízes, o que tem resultado em análise de parâmetros como densidade de comprimento das raízes. E é relevante que seja conhecida a dinâmica do crescimento radicular, tanto em relação à profundidade efetiva das raízes, quanto à distribuição horizontal, principalmente onde se faz uso de irrigação por gotejamento, porque existem significativas variações entre espécies, cultivares, fases de desenvolvimento e espaçamento. E o objetivo deste trabalho foi avaliar o comprimento e densidade de raiz do abacaxizeiro imperial sob irrigação nas condições de Cruz das Almas, Bahia. O experimento foi realizado na Embrapa Mandioca Fruticultura e foi utilizado mudas do tipo filhote do abacaxizeiro imperial, plantados com espaçamento de 0,9 metros entre ruas, 0,4 metros entre plantas e 0,4 metros entre fileiras de plantas. O sistema de irrigação foi por gotejamento, utilizando fita-gotejadoras com gotejadores inline, espaçados entre si por 0,30 metros, sendo utilizada uma linha lateral para cada duas fileiras de plantas. E a lâmina de irrigação foi calculada com reposição de água para a capacidade de campo do solo, conforme a média da umidade obtida pela TDR, que é a reflectometria no domínio do tempo. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 2x3, sendo a parcela as distâncias da planta, na subparcela a profundidade do sistema radicular, com 4 repetições. As amostras foram obtidas através de abertura de trincheiras com 0,4 metros de comprimento e de profundidade na direção planta a planta, com coletas de amostras a cada 10 metros, nas distâncias de 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros, e nas profundidades de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30 centímetros, e acondicionadas em sacolas plásticas. Após a coleta, as amostras foram lavadas com água comum para serem separadas do solo. Depois de separadas, foram armazenadas em sacolas plásticas com solução de álcool diluído em 50% de água destilada a 5 graus e armazenadas em geladeiras a 5 graus Celsius. Essas amostras foram processadas de maneira contínua, sendo a mesma retirada do armazenamento e secas de forma natural em folhas de papel toalha. E, após secas, foram separadas em função dos diâmetros dispostas sobre as folhas de transparência e digitalizadas em arquivo TIFF, com o uso do scanner de resolução de 600 dpi, escala de 100% e brilho entre 115 e 145. E os dados de comprimento total de raízes foram utilizados para a determinação da densidade de comprimento de raízes através do comprimento de todas as frações de raízes e o volume do solo da amostra, conforme a equação de Coelho. E esses dados foram avaliados estatisticamente mediante análise de variância, teste F e teste TUP. A análise de variância demonstrou que as distâncias entre as plantas não influenciaram o comprimento e densidade de comprimento de raízes. E a profundidade do sistema radicular do abacaxizeiro imperial mostrou que o desenvolvimento radicular do abacaxizeiro ocorre nos primeiros 20 centímetros de profundidade, mostrando que não houve diferença entre as camadas de 0,10 e 0,20 centímetros. Nas interações entre distância e profundidade, verificou que, se fixando a profundidade e variando as distâncias, não houve diferença significativa, e se fixar a distância e variar a profundidade, tanto para o comprimento quanto para a densidade de raízes, apresentaram diferença entre as médias, sendo possível verificar que tanto nas distâncias de 0,1 como a de 0,2 metros da planta, as raízes se encontraram com maiores médias em relação à profundidade de 0,3 metros. Concluindo que o comprimento e densidade de comprimento de raiz do abacaxizeiro imperial apresentou desenvolvimento próximo à planta, com altas concentrações nos primeiros 20 centímetros de profundidade. Agradecemos a CAPES e a
etapa pela estrutura, nossas referências e obrigado.